Olá, tudo bom? Meu nome é Leonardo Tomasi Francis e eu vou apresentar sobre o estudo experimental de um sistema de controle para integração eficiente da iluminação natural e artificial. Bom, quando a gente fala sobre energia elétrica, a gente entende que conforme há um aumento da demanda de energia elétrica, tem-se a necessidade de aumentar a geração da mesma, certo? Então que até 2040 tem-se a expectativa que vai aumentar de 24 para 40 terawatt-hora. Mundialmente, o consumo de energia elétrica para edifícios ele está entre 30 e 45%, enquanto para o Brasil esse valor ele fica entre 14 e 23%. Mundialmente ainda, a iluminação tem um consumo dentro de edifícios de 7%. Então, quando a gente pensa nisso, como a gente pode eficientizar o consumo? A gente precisa melhorar o aproveitamento da luz natural e, com isso, a gente vai ter uma redução do consumo da iluminação artificial. E como a gente pode fazer isso? Existem algumas técnicas e características que fazem com que o ambiente, o edifício, ele seja mais eficiente. Por exemplo, a orientação geográfica, o material que é composto do edifício, as cores e, inclusive, a iluminação natural, elas são fatores que auxiliam bastante em tornar o edifício mais eficiente ou não. Além disso, por exemplo, sistemas de sensores de presença, eles também são equipamentos que auxiliam em tornar o ambiente mais eficiente. Os sistemas de controle, eles vão aumentar essa eficiência. A gente tem estudos que comprovam que eles podem chegar até 77,5%, dependendo da situação. Então, o nosso alvo de estudo é uma sala do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus de Araranguá, certo? Então, a gente pegou uma sala de aula e reduziu ela em 20 vezes. Então, nosso objetivo é analisar as técnicas de controle de iluminação dentro desse ambiente reduzido, certo? Analisando as orientações geográficas norte e sul. Dentro do nosso estudo, a gente vai analisar três casos, que é o cenário de uma área, de duas áreas e de quatro áreas. Eu vou falar mais para frente. O nosso ambiente ele foi dividido em quatro áreas que vão fazer com que facilite a captação da variação da iluminância dentro do ambiente. O nosso ambiente escalar é portado de aberturas laterais, que representam as janelas. Então, as áreas mais próximas da janela, que são as áreas 0 e 1, elas vão ter uma captação maior de iluminação, diferente das áreas 2 e 3, que são mais afastadas. Então, a aplicação de sensores em cada uma dessas áreas vai fazer com que a gente consiga captar a variação dentro de todo o ambiente. Então, na figura 7 a gente consegue ver pelas flechas azuis que a gente tem os sensores, que são os sensores LDR, e na parte superior a gente tem as fitas de LED que vão representar a nossa iluminação artificial. Então, o nosso sistema de controle ele vai atuar da seguinte forma: dentro do nosso ambiente vai ter distúrbios relacionados à iluminação, tanto natural quanto artificial. Os nossos sensores LDR eles vão captar essa variação e vão passar para dentro do nosso Arduino Mega por meio de sinais elétricos. Esses sinais elétricos eles vão ser aplicados nas portas analógicas do nosso Arduino e com isso vai ser feito a conversão de analógico para digital dentro do nosso conversor. Os valores que vão sair do conversor vai ser passado por um filtro. Esse filtro ele é um filtro exponencial, onde o alfa ele vai variar de acordo com cada cenário, certo? Depois disso ele vai passar por uma função matemática que vai passar de valor elétrico, né, para um valor de lux. O valor de lux de referência ele é definido pela NBR. Para ambientes de uma sala de aula é definido como 500 lux. Esse valor de diferença, né, entre o valor de referência com o valor que a gente tem, que veio da nossa função matemática, vai ser aplicado dentro do nosso controlador PID. O nosso estudo utilizou apenas variáveis proporcional e integral. O valor que tiver de saída do nosso controlador vai ser aplicado no nosso PWM. O PWM ele é como se fosse um termostato. Esse valor ele vai ser aplicado de saída, ele vai ser aplicado nas nossas fitas de LED. Conforme tem essa necessidade de aumentar a iluminação, o nosso controlador ele vai aumentar a iluminação na saída, né, das fitas de LED. E conforme tem a necessidade de diminuir, o nosso controlador ele vai diminuir essa iluminação.
e tudo isso vai ser aplicado dentro do nosso ambiente em escala. Cada cenário ele tem uma taxa de amostragem, como eu havia falado, o cenário de uma área ele vai representar a média das 4 áreas, da área 0, 1, da 2 e da 3. O cenário de 2 áreas ele vai fazer a média das áreas mais próximas da janela, que são a 0 e a 1, e as mais afastadas, que são a 2 e a 3. E o cenário de 4 áreas vai representar cada área independentemente. Certo? O período de medição foi de 24 de abril até 9 de maio e optou-se por dias ensolarados, ou seja, se o dia estivesse nublado ou estivesse chovendo, esses dados eles eram desconsiderados. O período de medição foi das 6 da manhã até as 18h30. O nosso sistema ele tem uma potência máxima de 1,23 watt, ou seja, esse é o nosso consumo de 100%. O nosso estudo ele vai analisar sempre em questão de porcentagem, certo? Então aqui nós temos nosso cenário de uma área. Esse gráfico na figura 10 a gente mostra pelas linhas azuis a quantidade de luminância que tem dentro do ambiente. E as linhas laranjas representam o consumo em porcentagem. Então a gente consegue identificar que no início da manhã o consumo estava entre 55% e 65%. Próximo de 7 horas, esse consumo veio a zero, porque a iluminação ela excedeu o valor de 500 lux, ou seja, não havia mais necessidade de haver iluminação por meio das fitas de LED. No final do dia, próximo de 17 horas, ele começou a aumentar e ali em 18h30 a gente vê que tem um consumo de 42% a 45%. A média de todo esse período ficou de 6,98 para o norte e 9,68 para o sul. Este é o cenário de 2 áreas, onde na primeira figura a gente tem as áreas 0 e 1, que são as mais próximas da janela, e a figura 12 das áreas 2 e 3, que são as mais afastadas da janela. A gente consegue ver que tem um padrão, ou seja, no início do dia o consumo, que são as linhas laranjas, elas diminuem conforme a iluminação vai aumentando, que são as linhas azuis. No final do dia, a iluminação diminui e, por consequência, o consumo aumenta. Na figura 12, a gente consegue identificar que nas áreas 2 e 3 há um consumo maior do que em comparação com a figura 11, certo? Na figura 12, a gente vê que o consumo ele ficou das áreas 2 e 3 para o sul, orientado ao sul, ficou ligado até ali próximo de 9 horas. E ele voltou a ligar lá próximo das 15 horas. Então a gente consegue verificar que nas áreas 0 e 1, do norte para o sul, na figura 13 ali, houve um aumento de 4%. Todos esses dados são representados em porcentagem. E da área 2 e 3, do norte para o sul, houve um aumento de 8%. A média toda desse cenário de 2 áreas foi 9,04% para o norte e 15,27% para o sul. Então esse aqui é o nosso cenário de 4 áreas orientado ao norte. A gente consegue identificar que tanto na figura 14 quanto na figura 15 há uma intensidade bem grande de luminância dentro do ambiente e por consequência disso o consumo que foi só no início da manhã e depois no fim da tarde, o que não aconteceu ao sul. No primeiro gráfico ele mantém padronizado conforme a gente conseguiu identificar nos outros cenários, né? No início da manhã diminui e no final do dia ele aumenta conforme vai tendo a variação de luminância, certo? Além disso, a gente consegue verificar que na figura 17 há um consumo na área 3 durante praticamente todo o período. Só não teve consumo ali próximo de meio-dia. Então, com isso, a gente consegue verificar ali na figura 18 que ao norte os valores de porcentagem de consumo ficou entre 0 e 15 e ao sul ficou ali entre 5 e 35% de consumo. Isso para cada uma das áreas, certo? A média de todo o período ficou 9,83% para o norte e 17,67% para o sul, certo? Então a gente consegue comparar ali na figura 19 que conforme vai aumentando o número de áreas, esse consumo ele vai aumentando, tanto para o norte quanto para o sul. Então, o melhor cenário que a gente obteve com questão de consumo de energia elétrica foi o primeiro cenário, onde ele ficou ali entre 7 e 10% aproximadamente. Então a gente consegue identificar que sistemas que fazem o melhor aproveitamento da luz natural,
eles vão, por consequência, ter uma redução do consumo de energia elétrica, certo? Sistemas eficientes, onde eles entendem essa variação de luminância, a gente vai fazer com que haja um melhor aproveitamento da iluminação natural. Então, essa foi a apresentação. Eu gostaria de agradecer, e deixo aqui o meu contato para mais informações. Obrigado.